iniciamos nossa quarta e última aula da disciplina Lógica de Programação. Hoje o foco da nossa disciplina, depois de entender toda a parte de algoritmo, estrutura de repetição, estrutura de decisão, variável, conceito de lógica, nosso foco é entender a diferença em conceito, essa parte conceitual, entre programação estruturada e programação orientada a objeto, né? Antes de fato entrar na programação estruturada e objeto, comparativo entre elas, características, eu vou contar uma historinha para vocês da história da programação, como tudo começou, personagens, entre outros. Então, para quem não sabe, uma mulher começou tudo isso. Foi a primeira programadora registrada, né? Isso aconteceu por volta de 1842 e o nome dela é Ada Lovelace. O que ela fez? Ela escreveu um programa para ser utilizado numa máquina analítica de Charles Babbage. O que essa máquina fazia? Calculava até a 20ª casa decimal, o acontecimento da época. Hoje muitas calculadoras fazem isso, né? Esse é o nosso primeiro personagem. E isso tudo foi considerado o ponto de partida para os computadores eletrônicos, né? Depois disso, houve um segundo personagem. Juntamente com Ada, houve o francês Joseph. O que o Joseph fez? Ele inventou o tear mecânico. Ele transformou um processo manual de criar desenhos em tecidos em um processo automatizado, evoluindo assim para o processo de leitura de cartões perfurados. Utilizando essa mesma lógica, entrou um terceiro personagem na história da programação, que foi o senhor Hermann Hollerith. Não sei se já ouviram falar, ele é bem famoso. O que ele fez? Baseado nesse processo, ele simplesmente reduziu o censo americano, que é aquela contagem de quantidade de habitantes, índice de desenvolvimento humano, entre outros, que antes essa contagem durava 7 anos. Ele reduziu para 1 ano. E ainda foi um dos fundadores da IBM, que é uma das maiores empresas no nosso ramo de atuação. Então imagina como que a programação ela já entrou de fato, contribuindo muito para a vida do ser humano, para a evolução do ser humano no nosso dia a dia. E além de tudo, depois de tudo isso, né, começou a surgir, ou surgiram, as primeiras linguagens de programação, né? Essas linguagens tiveram um marco exato, não se tem um marco exato ainda, mas estima-se em 1930 e tendo a primeira linguagem de programação de fato, tem notícia em 1948. Depois disso veio a evolução constante das linguagens de programação. Cada década, uma evolução constante. Década de 50, surgimento das primeiras linguagens modernas, como Fortran. 60 e 70 foram as décadas que é o foco do nosso curso. Além da criação da linguagem C, Prolog, Pascal, entre outros, tivemos o início da programação estruturada, surgimento dela, e da programação orientada a objetos. Anos 80 C++, anos 90 com a internet, tivemos PHP e Java. Então aqui a gente entra no foco da nossa disciplina, que é o surgimento da linguagem de programação orientada a objeto e estruturada. Então agora a gente vai entrar no comparativo e no conceito entre uma e outra. Bom, a programação estruturada ela é uma forma de programação que estabelece uma disciplina de desenvolvimento de algoritmos, independente de sua complexidade e da linguagem de programação a qual será codificado, que facilita a compreensão da solução através de um número restrito de mecanismos de codificação. Características que resumem ela. É uma forma de escrever código sem encapsular dados. Não há organização em camadas e esse é o principal. Está dividido em apenas 3 estruturas: sequência, decisão, interação e repetição. Aqui a gente consegue resumir o que seria a programação estruturada. Professor, e a orientada a objeto? Do que se trata? Programação orientada a objeto. Então a gente já entra aí num outro mundo. Tem uma característica muito importante que eu vou explicar, a questão do gap semântico. Então a programação orientada a objeto, ou PO, ela diz respeito a um padrão de desenvolvimento e é um paradigma de análise de projeto e programação de sistemas de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas objetos.
Ok. Ela tem o quê? Ela tem maior proximidade com o mundo real através de quê? Objetos e classes. De fato, eu não posso entrar em programação orientada a objeto sem explicar o que é classe e objeto. Para ficar perfeito, eu passaria aqui uns 20, 30 minutos tentando explicar, dando exemplos de classe e objeto, o que é um objeto, o que é uma classe. Mas eu vou fazer uma analogia para tentar resumir isso. O que seria? Eu tenho um carro, o modelo dele é Gol. Um carro, um veículo. Carro seria a minha classe e o Gol seria, o modelo dele, objeto. Então imaginem que eu tenho a minha classe, dentro dela está o meu objeto, que é o modelo do veículo. E até mesmo em termos de desenvolvimento é criado assim, porque eu tenho que criar minha classe em Java e através do new instancio e inicio o objeto de fato. Então, isso funciona dessa forma. Ele se resume em classe e objeto. Agora, quais outras características que marcam a programação orientada a objeto, né? O reaproveitamento de códigos, realizando a chamada dos métodos a qualquer momento, quando necessário, a separação dos conjuntos de objetos em classes e a melhor estratégia para eliminar o gap semântico. Professor, o que é esse gap semântico? Imagine que cada vez mais a gente ser humano, quer estar simulando a questão do mundo real e o mundo virtual, simulando ali o mundo real. O gap semântico é justamente o espaço que existe entre o mundo real e o mundo virtual, nossa simulação, através do desenvolvimento da programação. Então ela vem com a estratégia desse conceito de objeto, de classe, de justamente diminuir essa distância entre o mundo real e a nossa simulação, ou seja, a diminuição do gap semântico. Bom, coloquei duas imagens para tentar resumir mais ainda a diferença entre as duas linguagens, né? Onde eu tenho a programação estruturada, que ela tem procedimentos ou funções aplicadas globalmente à minha aplicação. E a orientada a objeto, onde eu tenho métodos aplicados aos dados de cada objeto. Ok? Então essa seria mais uma característica das diferenças entre elas. A linguagem orientada a objeto ela é formada por sustentada por 4 pilares. Quais são? Abstração, onde eu tenho a representação de um objeto real, criando sua identidade, ou seja, simulando aí o objeto, o mundo real. Encapsulamento, também conhecido como uma técnica de programação que adiciona segurança à aplicação, escondendo as suas propriedades. Tenho aí a herança, onde eu herdo características, propriedades do objeto acima do objeto que eu estou, objeto pai, como acontece aqui. E polimorfismo, que é a mesma, praticamente próxima à herança, mas a diferença é que ela consiste no aperfeiçoamento disso, ou seja, alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Bom, vantagens e desvantagens da programação estruturada. Provê o melhor controle sobre o fluxo de execução do código. É de fácil compreensão. Desvantagens dela. Ainda foca em como a tarefa deve ser feita e não o que deve ser feito. Tende a gerar códigos confusos, nos quais o tratamento dos dados são misturados como um comportamento do programa. Isso aqui é uma característica específica. Vantagens da orientada a objeto. Provê uma melhor organização dos códigos, contribui para o reaproveitamento do código. Desvantagens. Pode não possuir o mesmo desempenho de códigos estruturados similares. Seus conceitos, dependendo do ponto de vista, são de difícil compreensão se comparados aos conceitos da programação estruturada. Então, aqui a gente finaliza a nossa última aula de lógica de programação, né? Já aprendeu aí toda a parte de algoritmo, alguns exemplos de estruturas e conceitualmente a diferença entre a programação estruturada e orientada a objetos, que é o que a gente vai abordar nas próximas disciplinas do nosso curso. Obrigado.